Podemos sentar, irmãos e irmãs. Esse dia que nós dedicamos à celebração aos fiéis defuntos, né? Mas eu gosto de falar falecidos, soa melhor a palavra. Mas é o mesmo significado. Vem mostrar para nós, assim como o próprio Jesus também falou pelo Evangelho, que nós não devemos ficar com o nosso coração perturbado, mas que nós possamos ter fé, mesmo diante da morte. E nós não estamos aqui para falar da morte, mas estamos para falar da vida. Só que, como eu já disse hoje de manhã, no cemitério Jardim das Flores, a única certeza que nós temos neste mundo é a morte. Que um dia nós vamos morrer. E a morte, ela nos abre possibilidade de valorizar e de viver cada momento que a vida nos dá. Ao mesmo tempo que ela nos abre uma comunhão para com Deus, ela também nos abre a comunhão para com os irmãos. As leituras que nós ouvimos, e é muito bonito, porque no dia de finados, nós temos várias leituras. Aliás, nós podemos rezar quase missa de hora em hora, com leituras diferentes nesse dia, para que a gente reforce e ressalta a importância da vida, dessa vida terrena, que um dia também nos encontraremos na vida eterna. E foi para lá, e é para lá que nós iremos, né? Só que para isso, a primeira leitura de hoje, tirada do livro da sabedoria, diz que nós precisamos caminhar com o coração justo. Porque diz o texto que a vida do justo está nas mãos de Deus. E às vezes, neste mundo um pouco egocêntrico, nesse mundo indiferente, possessivo, quando alguém morre, as pessoas dizem: que adiantou rezar? Que adiantou fazer tantas coisas se veio a morte? Uai, para aqueles que acham que a morte é o fim, para nós cristãos, a morte é o início da eternidade. E assim nós acreditamos que para entrarmos na vida eterna é preciso morrer. E se não morremos, não entramos na eternidade. O maior desafio nosso é fazer morrer dentro de nós aquilo que às vezes nos leva para a morte eterna. E aí não é fácil. Nós muitas vezes queremos manter vivos o egoísmo, o comodismo, o individualismo, o preconceito, as indiferenças, as injustiças e essas coisas mais. Isso sim, nós precisamos morrer. Fazer morrer dentro de nós, para que assim, diante de Deus, nós vamos tornando justos. O Salmo responsorial, muito conhecido de cada um de nós, nos apresenta o Senhor como pastor. Um pastor que nos conduz e com o seu cajado nos dá segurança. No mundo em que perde a segurança do dia para a noite, como nós passamos e estamos vivenciando esse tempo de pandemia, que veio e tirou o nosso alicerce, e tirou as nossas estruturas. Onde nós achávamos que tínhamos segurança, não temos mais. Onde nós achávamos que nós tínhamos um certo conforto, não temos mais. E aí então mostra a fragilidade humana. Mostra que somos incompetentes. E que não adianta ter dinheiro. E que não adianta ter tecnologia. E não adianta ter tudo. Porque não vale nada diante do mistério da vida. A pandemia, esse ano do Covid-19, mostrou para o mundo que ele não é nada sem Deus. E por causa das escolhas que muitas vezes nós fazemos, e que muitas das vezes desviamos o nosso caminho do Senhor, com certeza não saberemos para onde vai, assim como nos lembra São Tomé no Evangelho de hoje. Mas Senhor, para onde vais? Nós não sabemos o caminho,
Por quê? Porque Tomé está seguro de si mesmo, da sua autossuficiência, da sua postura da indiferença. Sabemos que Tomé é aquele que teve dificuldade até mesmo de acolher a ressurreição de Jesus. Ele diz: se eu não colocar os dedos e eu não tocar nas suas feridas, eu não acreditarei. Sim, isso mostra a nossa humanidade. Mas é importante que nós também reconhecemos que somos humanos e somos limitados. Isso é bom, porque aí abre dentro de nós espaço para Deus. Isso que São Paulo, na segunda leitura, diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas se separamos do amor de Deus, se a fome, a espada, a miséria e tantas outras coisas nos separam do amor de Deus, é sinal que nós não estamos no amor de Deus. E aí, se nós não estamos no amor de Deus, tenho certeza que nós já estamos mortos. Só basta abrir o buraco, né? Porque cada dia mais o Senhor nos chama para essa experiência de entrar no seu coração. Jesus hoje nos dá assim uma certeza da morada eterna. Não perturbe o vosso coração. Vamos ser sinceros, a morte perturba o nosso coração. A morte, ela é desumana conosco, né? Porque ela arranca do meio de nós pessoas que amamos. Quem já perdeu, por exemplo, o pai e a mãe, né? Que são pessoas mais próximas, sabe o quanto é difícil isso. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que a vida do justo está nas mãos de Deus. E por sabermos que a vida do justo está nas mãos de Deus, nos dá uma motivação e uma certeza de cada dia mais ir firmando nesse chão as marcas do Evangelho de Jesus. O salmista dizia: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo. Eu gostaria que você fizesse esse convite na sua vida, na sua própria família, em todos os momentos da sua existência. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como seria bom se nós entrássemos nessa dinâmica do reino, nessa dinâmica de morrer para este mundo e vivermos para Deus. Só que para morrer para este mundo precisa ter muita coragem, precisa ter muita ousadia, porque não é fácil. O mundo, ele de certa forma nos apresenta segurança, ele nos dá uma certeza de que somos super-homens, super-mulheres, e assim nós vamos ficando meio que autossuficientes. E a autossuficiência, ela não entra, ela não se encaixa no plano de Deus. Porque, como diz São Paulo, é quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. E a fraqueza e a morte pode ser também para nós uma fraqueza. Mas aceitando essa fraqueza, ela nos dá também a oportunidade de, em Cristo Jesus, nos tornarmos fortes. Amados irmãos e irmãs, nós cremos na vida eterna. E essa é a única segurança que nós temos. E esperamos que um dia, quando partirmos daqui, possamos receber como prêmio essa herança. Jesus diz que há muitas moradas preparadas para nós. Está certo que a nossa imagem já remete para uma casa bem bonita no céu, né? E é tão lógico isso, que nós somos tão apegados a este mundo, que quando a gente vai para o cemitério, a gente começa a ver dentro do cemitério a reconstrução da cidade. Tem a rua, tem as casas, uma mais bonita, outras mais simples, outras não tem mais nada. É um sinal que estamos de fato apegados a este mundo. Nós temos essa dificuldade de desvincular a nossa vida do mundo. Só que Jesus disse, aliás, ontem, na segunda leitura, tirada da carta de São João, Jesus dizia que quando Jesus se manifestar, o nosso corpo será transformado, semelhante ao seu corpo.
Então, não precisamos ficar cuidando demais do nosso corpo, né? Às vezes a gente quer que o nosso corpo fique jovem a vida toda. Não, sinto muito, Tim. Seus cabelos brancos já é sinal que já está chegando a hora, Tim, né? Não adianta você querer passar o recém gremil, como que é? Aquele negocinho que cresci em 2000, que não vai, né? Deus, Rubens, não adianta querer fazer, eu e você, e fazer um transplante capilar. É sinal que está chegando nossa época, nossa hora. Então, meus queridos irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar do nosso coração. Porque o nosso coração, ele faz uma ponte com Deus. E quando nós entramos nesse Deus, e experimentamos este amor de Deus, aí então a gente vive. E então nós não deixamos para amanhã o que nós podemos experimentar e viver no hoje. A maior dificuldade é que nós encontramos é deixar para amanhã. Sabe, eu, às vezes nos velórios, até comentei isso hoje de manhã. Você sabe quando a gente passa a ser importante? No dia da nossa morte. As pessoas vêm de todos os lugares para te visitar no dia da sua morte. Por isso que eu já escrevi, está escrito isso, está no meu computador, uma carta. No dia da minha morte, eu quero ficar apenas de 2 a 3 horas, depois já me sepulta. Eu não quero que ninguém fique lá. Nossa, como ele ficou gordo, como ele ficou... Não. Porque se alguém se importa comigo, eu sou do princípio seguinte, tem que se importar no momento que nós estamos vivos. E essa é a certeza que Jesus diz. Olha, não fique pensando lá na frente, vamos viver agora. Sabe, vamos viver agora. Se eu tenho tempo para viver com meus familiares, é agora, é o hoje. Não vou esperar morrer. Morreu. Então eu tenho que dar um jeito de ir lá no velório. E quando estava vivo, não podia ir. Sabe, então é essa perturbação que Jesus, de certa maneira, ele não aceita. Eu sou o caminho. Significa o presente, este momento, o hoje, o agora. É o que Deus quer e espera de nós. Sabe, eu sei que às vezes a nossa convivência, a convivência com os nossos familiares, né, às vezes são preocupantes, tem algumas contendas, algumas divisões, mas sim, é o nosso campo, é o nosso sacrifício, como a primeira leitura dizia, assim como o ouro é provado no fogo, assim também devemos ser nós. Você sabe que o ouro é o único metal que ele tem que alcançar uma caloria tremenda. Por quê? Tremenda. Porque ele tem que ficar puro mesmo, não pode ter nada de uma sujeira. E para acontecer isso, tem que ter um calor muito forte sobre o ouro. Sim, talvez seja essas dificuldades e essas purificações que nós precisamos fazer e passar na nossa vida. Seja com os nossos filhos, seja com o nosso esposo, com a nossa esposa, né, com os nossos parentes, com os nossos tios, primos, não interessa quem seja. Se você tem essa provação e você tem essa purificação para ser feita, por favor, se permita e lembre-se, assim como o ouro é provado, eu também preciso passar por isso. E se eu passar por isso, tendo fé, como diz Jesus no Evangelho, eu logo chegarei na vida eterna. E aí nós vamos fazer o caminho onde o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seria bom se nós voltássemos para a nossa casa com essas perspectivas. Dizer, não, o que eu tenho é agora. Se eu posso hoje, é hoje que eu vou realizar. Eu vou ser importante agora. Não vou precisar morrer para ser importante, né? Às vezes a gente quer assim. Aí a gente ganha até nome de rua, alguns, né? Depois que morreu, a pessoa fica importantíssima. E às vezes, quando está viva, ela é um monte de defeito. Mas basta morrer para ser lembrada, para ser, né, glorificada. Olha, não é aí que nós temos que construir nossa vida não, meus queridos irmãos. Minhas queridas irmãs. Nós temos que construir a nossa vida em Deus. O alicerce verdadeiro da nossa fé é Jesus Cristo. E cada vez mais que nós acolhemos Ele, nós vamos dando provas vivas da ressurreição. Eu creio na vida eterna. Amém. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado.